Se você é desenvolvedor e parou para dar uma olhada no seu YouTube esse mês, você com certeza deve ter ouvido essa frase de umas 1000 formas diferentes. Parei de escrever prompt, agora eu só uso loop. Tá todo mundo falando sobre loop engineering. Na real, já tem até outro assunto vindo aí, mas calma. As pessoas elas não estão erradas de falar sobre isso, tá? Loop engineering é real, só que quase todo vídeo que eu vi falando sobre isso te manda parar de dar prompt e não te explica duas coisas que realmente interessam. Primeiro, por que só ficou possível fazer loop agora, em 2026, e não no passado? E segundo, para que isso serve na prática, no teu dia a dia? Essa é uma série de 3 vídeos que eu quero ir um pouco mais a fundo sobre Loop Engineering contigo. E vamos começar agora pelo primeiro vídeo. E vale notar que a ferramenta que eu criei, o Compose, ele já trabalha esse conceito de Loop Engineering desde julho do ano passado. Então, bem antes de isso virar uma palavrinha da moda, eu já fazia Loop Engineering. Então, esquece um pouquinho esses posts viral, tá? Hoje nesse vídeo eu vou te dar uma versão de quem realmente constrói há bastante tempo esse tipo de coisa, quem trabalha com harness. Bora lá? E não esquece de me seguir e deixa o sininho ativado, que daí quando sair os próximos 2 vídeos sobre Loop Engineering, tu não vai perder eles, beleza? Nessa altura do campeonato, possivelmente tu já vai ter uma noção do básico, né? Porque todo mundo tá falando sobre isso. Então, só recapitulando, Loop Engineering basicamente é tu parar de ficar operando a IA no braço, prompt por prompt, e tu passa a desenhar um sistema, seja ele determinístico ou não, que opera a IA por você. E um loop, ele é bem mais simples do que parece, tá? Ele tem apenas 4 peças. Apenas não, né? Mas a parte base dele são 4 peças. A primeira é um objetivo definido de um jeito que é checável, é passível de ver se ele finalizou ou não. A segunda é uma ação, que é o próprio agente de fato fazendo o trabalho. O terceiro é o que a gente chama de feedback, ou seja, ele olha o resultado que foi feito e vê se aquilo foi feito de fato ou não. E, por último, uma condição de parada, que é o ponto onde ele vai saber se aquilo terminou de fato ou que ele tem que executar mais uma run, mais um round, para conseguir de fato terminar aquilo que estava no objetivo. Junta essas 4 peças, bota para rodar em repetição e pronto, isso é um loop. Agora deixa eu tirar isso um pouco do campo abstrato e eu vou te dar um exemplo com algo que eu conheço, que é o próprio Compose. O Compose, o que ele faz? Ele pega uma ideia, então seja uma feature, seja o que for, e ele vai desde a idealização dela, que é o que a gente chama de PRD, até o processo de shippar, né, implementar aquilo ali. Então, toda a parte de spec-driven, como a gente fala, né, feita e executada em loop. Ela escreve o documento que precisa ser feito, né, todas as specs, quebra aquilo em tarefas e aí executa uma por uma. Revisa o próprio trabalho, guarda o que aprendeu em memória e segue para a próxima tarefa. Vai fazendo isso até com que o objetivo final seja executado. Então, olha só, objetivo, ação, feedback e parada. Tudo em loop. Eu não preciso ficar dando prompt por prompt, tarefa por tarefa. Agora faz a task 1, agora faz a 2. Não, existe um sistema determinístico por trás que roda isso sem eu precisar ficar fazendo manualmente. E aí fica fácil de tu entender a diferença, viu? Um prompt, ele dá uma instrução para IA, enquanto um loop, ele dá um trabalho inteiro para ela. Tanto que hoje, o criador do Cloud Code, ele falou numa entrevista bem famosa até, que está todo mundo falando sobre isso, que o trabalho dele não é mais escrever prompt, o trabalho dele agora é escrever loops. Segura só um pouquinho essa pergunta, tá? Porque esse vídeo aqui ele tem a resposta dela. Se a ideia do loop ela é tão simples assim, por que ele só funciona agora? Por que não funcionava no passado? E antes de responder esse porquê, deixa eu te mostrar, né, de fato qual é o ganho de Loop Engineering. Porque tem muita gente que ainda acha que é só mais um buzzword, né, é só mais uma palavrinha da moda, que eu acho que isso acontece bastante em IA, mas esse caso não, tá? De fato existe um ganho, algo que é concreto. Quando tu opera IA no braço, prompt por prompt, tu entrega só
o que a tua atenção ela conseguiu captar. Um prompt de cada vez. Então faz um prompt, analisa o que foi feito, próximo prompt e assim vai. O loop, ele acaba rompendo esse teto. Ele rompe essa interação que tu tem uma a uma de forma sequencial, tá? De 4 jeitos diferentes. O primeiro é que ele roda de certa forma autônoma. Tu não precisa estar visualizando cada etapa, tu não precisa estar cuidando. Então, tu consegue rodar um loop de madrugada, no CI, enquanto tu tá almoçando. Em momentos que normalmente tu estaria ali em idle, só olhando para a IA, vendo o que está acontecendo, tu consegue fazer com que o loop rode. O segundo é que a paralelização fica muito melhor. Tu consegue, por exemplo, botar 5 loops para rodar, cada um numa work tree isolada do teu projeto, e é como se fosse 5 versões, 5 features ou bugs diferentes trabalhando tudo em paralelo. Claro que depois existe um trabalho de mergear tudo isso, mas tu consegue ter muito mais paralelização. A partir do momento que tu gera toda a especificação, né, gera todo o contexto para o loop, coloca ele a rodar, cara, tu não precisa ficar em idle ali, tu pode ir para o próximo, colocar o outro a rodar e colocar o outro e assim por diante. Mas existe um limite, assim, um certo limite. Eu, por exemplo, eu não consigo gerenciar mais que 4 ou 5 coisas ao mesmo tempo. Eu acho que começa a fugir um pouco do controle, mas cada vez mais a paralelização melhora quando a gente fala de loop engineering. O terceiro ponto é que ele acaba iterando na velocidade da tua máquina. Então, tarefas chatas e repetitivas, tipo assim, migrar, sei lá, 200 arquivos de uma biblioteca de uma linguagem para outra, ou subir a cobertura de teste de um módulo inteiro, ou de mais de um módulo. O loop ele vai fazer um por um, ainda mais se tu tiver um bom processo, né, que defina ele, testando cada passo e te devolvendo depois tudo pronto. Então, cara, isso aí é muito bom. Antigamente tu tinha que, né, ficar indo módulo a módulo e era bem chato, bem cansativo. E o quarto ponto é que ele se compõe de certa forma. Então, a cada round, a cada volta, ele guarda o que funciona na memória e ele não acaba recomeçando do zero. Ele vai ficando cada vez melhor a cada iteração. Claro, isso aí vai depender de harness para harness, tá? No final das contas, não é a IA escrevendo uma função para você, é a IA pegando um trabalho inteiro, um que ia tomar o teu dia todo e te devolvendo pronto enquanto tu pode fazer outra coisa. Só que assim, um aviso, tá? E esse aviso eu vou aprofundar mais ainda no próximo vídeo, então não perde que essa série vai ficar bem legal. Isso só vale a pena se realmente de fato a tarefa for repetitiva, for revisável e, né, valiosa. Tu não vai pegar e meter um loop em uma tarefa que tu tem que fazer uma única vez ou que, sei lá, ela não tem um processo repetitivo, entendeu? Aí é basicamente tu usar uma bazuca para matar uma mosca. Agora beleza, a parte que ninguém te conta e é a que separa de fato quem entende sobre harness ou loop engineering de quem só fica repostando, é que tem uma coisa que tu precisa entender sobre a ideia principal do loop, que é, essa ideia não é uma ideia nova, ela é de fato uma ideia velha, tá? Velha mesmo. Existe, porque em A as coisas acabam passando tudo muito rápido, né? Então, às vezes, 1 ano, 2 já é muito velho. E existe um padrão de 2023 ou até 2022, talvez, que se chama React, que é basicamente agir e observar em ciclo. Basicamente, tu cria um while, tá? Tu pega a resposta anterior e tu joga para a próxima iteração. E deixa isso em loop até que algo seja feito. Tu tá sempre compondo o próximo contexto. Isso é a base do Agent Loop. Isso é a base de um sistema agêntico, tá? Tá por trás de todos os harness hoje da atualidade. É a coisa mais comum quando tu cria uma ferramenta agêntica. Tu tem que acumular to calls, tu tem que acumular respostas para que o agente ele saiba qual é o próximo passo e o que foi feito antes. Essa é a base, é um pouco parecido com o que a gente vê em termos de loop hoje, mas assim, se essa ideia ela existe há tanto tempo, por que só agora todo mundo está conseguindo rodar esses loops com tanta eficiência? E o principal motivo é que foram 3 coisas que acabaram destravando para que isso fosse possível, tá? E assim, nenhuma das 3 é a ideia do loop em si, tá?
tá? Por isso que é importante a gente ter um conhecimento assim de base, tá? Um conhecimento profundo, porque senão você acaba caindo no próximo hype achando que tudo é mágica. E se você quer ter conhecimento real de base, tá? Sobre IA, sobre harness, tudo isso, não esquece, ó, aqui embaixo tem um link para a formação de inteligência artificial. Lá, eu e o Rodrigo Banas, a gente te ensina de fato, tá? De fato, com quem entende programa sobre isso, sobre processo de desenvolvimento, spec driven, harness, loop engineering. Não perde, essa formação, ela tá entregando muito, tá? É 100% de satisfação dos nossos alunos, não perde, corre lá. Mas voltando aqui para as 3 coisas que destravaram o loop engineering de fato, a primeira delas, tá? Que é o mais óbvio, é de fato a capacidade que os modelos criaram para fazer isso, tá? Hoje, os modelos eles estão tão inteligentes e eles estão com muita capacidade para executar algo que a gente chama de long running tasks, tá? Que é a capacidade de um modelo executar algo durante horas ou até dias, tá? Antes, o modelo ele se perdia depois de já alguns passos e tem alguns modelos pequenos hoje, ou modelos open source com menos parâmetros, que tu vai ver que isso ainda acontece. Mas esses modelos frontier, que a gente chama, são modelos grandes, GPT 5.6, Opus e por aí vai, eles aguentam muito o tranco de long running tasks, então eles podem rodar por, assim, muito tempo. Principalmente por causa do nível de reasoning que esses modelos têm hoje. Então ele consegue planejar, executar, decidir o próximo passo por muito mais tempo, sem tu precisar ficar dizendo para ele, ó, continua, vai, não faz isso, faz aquilo. Então a capacidade do modelo foi o primeiro principal ponto que fez Loop Engineering ser possível hoje. A segunda coisa é que não é só o modelo que de fato está mais inteligente, tá? O próprio harness ele evoluiu a um ponto onde compactação de contexto já não é mais um grande problema. O próprio resultado dos harness, os tool calls, né, todo log que é gerado, são usados como base de treinamento para treinar esses modelos em versões futuras. Então, isso faz com que cada vez mais esses modelos consigam enxergar onde tá os buracos de execução de long run tasks e melhorem cada vez mais. Então, isso tudo é meio que um ciclo que se retroalimenta. Quanto mais a gente executa Loop Engineering, mais log e mais falhas a gente vai gerando e todos esses logs e falhas vão virando treinamento para que no futuro modelos tenham melhores resultados em relação a essa execução de tarefas de longo prazo. Isso que a gente vê esses modelos novos conseguir fazer mais com menos informação, porque eles acabam tendo esse treinamento dos próprios harness, das nossas próprias ações que a gente vai fazendo dentro dos harness. E a terceira coisa, que costura meio que as duas junto, costura o modelo e o harness, é o estado persistente. Então um bom harness, e assim, não é todos, tá? Ele não carrega só a tarefa inteira na cabeça. Ele escreve o progresso num arquivo ou num board, né? O que foi feito, o que passou e o que ainda falta. Então, aí a conversa ela pode estourar, o contexto pode acabar ficando muito grande, que não importa, porque o modelo, através desse estado persistente, ele sabe onde que parou e ele tem esse suporte de memória para que o loop continue de forma eficiente. E aí tu junta os três, o modelo que aguenta long run task, tá? O harness cada vez mais eficiente em compactação e o estado que persiste no teu file system em arquivo, normalmente de Markdown, né? O que mudou em 2026, então, não foi a ideia de loop, foi o motor e o chão embaixo dele que ficaram bons o suficiente para aguentar o loop rodando de forma eficiente de verdade e não parando no meio do caminho como era antes. E isso aqui me leva para a correção mais importante desse vídeo aqui, tá? Aqui segura um pouco a emoção da galera. A frase que viralizou foi assim, ó: Loop Engineering é maior que Harness Engineering, ou Loop Engineering matou o Harness Engineering. Cara, Harness é uma coisa e Loop Engineering é outra, tá? Essa frase está totalmente errada. Não é que Loop é maior que Harness. Na realidade,
Para o loop acontecer, ele precisa do harness. Então, o loop, ele contém o harness, entendeu? Porque pensa comigo, tudo isso que eu acabei de falar, compactação de contexto, estado persistente, o modelo rodando por horas sem errar, isso não é loop, isso é harness, tá? O loop é só o ciclo que roda por cima. Se tu não tiver um bom harness, isso não vai acontecer, pode ser o modelo mais inteligente do mundo. Quem faz esse ciclo aguentar horas e horas rodando é o harness que está executando ele. Então, quando alguém te falar que harness ficou obsoleto ou que harness engineer morreu, é exatamente o contrário, tá? O loop só existe porque o harness ficou bom. Por isso que o Compose acaba sendo uma ferramenta tão eficiente. Ela é essas duas coisas ao mesmo tempo. Então, ela é o loop já determinístico criado e por baixo um harness que gerencia todas essas runs e contexto e que persiste e revisa. Por isso que o Compose consegue te entregar um resultado de horas ou dias de forma eficiente, entendeu? Então, se eu tivesse que resumir tudo em uma frase só, seria essa, ó. Um prompt, ele dá uma instrução. O loop, ele dá um trabalho inteiro. Só que o loop só entrega esse trabalho se tiver um harness por baixo, aguentando esse tranco. Primeiro tu constrói o chão, depois tu roda o loop. Agora, beleza. Me conta aqui nos comentários qual tarefa repetitiva que tu tem aí no teu dia a dia, no teu trabalho. Qual que tu acha que encaixaria bem nesse sistema de rodar em loop sozinha, hein? Comenta aqui embaixo, me fala. Valeu, espero que esse post tenha esclarecido alguma coisa para vocês. E não esquece, já se inscreve aqui para ficar por dentro dos próximos que vão também falar sobre Loop Engineering.